Oi, pessoal. Voltamos aqui direto da Nona com Café, né? Evento sobre o café Robustas Amazônicos. Hoje estamos aqui com o Henrique, que é pesquisador da Embrapa Rondônia. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado por disponibilizar seu tempo para vir falar um pouquinho com a gente. Queria que você se apresentasse, falasse do seu campo acadêmico, um pouquinho mais de você para a gente conhecer você um pouco melhor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder ter uma conversa com vocês sobre café, mais especificamente os robustas amazônicos. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador da Embrapa Rondônia e estou na Amazônia desde 2010, mas na verdade eu sou mineiro, formado em Viçosa, UFV, uma universidade bastante tradicional na agronomia, né? Fiz mestrado e doutorado em engenharia agrícola, passei um tempo em Kentucky fazendo pós-doutorado. E de lá, passei no concurso da Embrapa e vim para cá. Eu sempre trabalhei com café, mas eu trabalhava com a parte de definição de terroirs para cafés arábicas finos. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar com uma espécie que eu não tinha muita, apesar de ser agrônomo, não tinha muita familiaridade, né, que era até então o café canéfora e na época era conhecida como conilon. Conilon. Né? Mais especificamente na Embrapa, eu trabalho com pesquisa, transferência de tecnologia, principalmente com colheita, pós-colheita e qualidade do café. Como o senhor vê hoje o papel da Embrapa mediante aos produtores? O que a Embrapa oferece para esses produtores em questão de estudo, novas experiências? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? A Embrapa, eu acho que ela é uma referência nacional e até internacional de pesquisa na agricultura, né? Em Rondônia, eu vejo assim que a cafeicultura sempre foi um dos temas mais importantes. E a Embrapa ela trabalha especificamente com dois grandes temas, assim, duas grandes formas. Né? A gente trabalha pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, depois a parte de transferência de tecnologia e depois fazer isso chegar ao consumidor, chegar ao produtor, principalmente em parceria com o setor de extensão. Então, assim, a Embrapa pode até em algum momento fazer ações que lembram extensão? Pode. Treinamentos, dias de campo, mas de forma geral, o que ela faz é desenvolver tecnologias, novas tecnologias, e junto do agrônomo, do extensionista, do técnico, levar isso a quem é de direito de uso. A Embrapa também, apesar dela ser, eu acho que ela tem um pouco uma dicotomia diferente quando você compara, por exemplo, com a universidade, com o IFRO, com os institutos, porque, por exemplo, o instituto, o foco principal é o ensino e também pode fazer pesquisa. A Embrapa, o foco principal é pesquisa, mas também trabalha com a parte de lecionar e de vários programas de pós-graduação, né? E até parceria com a universidade e tudo mais. Então, é assim que a Embrapa trabalha, e a gente sempre tem procurado fazer um trabalho meio diferenciado com a cafeicultura aqui. Talvez pelas características, né? Uma cafeicultura de pequena escala, formada pela família, média nas matas de Rondônia, 3,5 hectares. Então, algumas vezes, você tem que ter um tratamento diferente, porque o acesso à tecnologia, às vezes ele não tem a renda suficiente para aquele padrão de tecnologia que é para médio e grande. Às vezes até tecnologias que ele poderia utilizar, mas falta recurso, ele não pode pagar pela extensão. Então a gente sempre tem procurado esse contato mais direto. E como que é esse contato direto com o cafeicultor? Por meio de treinamentos, por meio de dias de campo, acessando, como por exemplo, associações como a Caferon, né, cooperativas, às vezes diretamente com um produtor parceiro, porque isso ajuda muito, porque a gente começa a entender a dor do produtor, da cadeia de produção, e começa a entender quais são essas dores, trabalhar essas dores para eu costumo brincar assim que pelo menos a minha busca constante, porque às vezes a gente trabalha com pesquisa, ou mesmo quem leciona, às vezes é muito bitolado, né? Super teórico, a gente perde o senso de prática. E esse contato direto com o cafeicultor, ele traz para mim esse senso de prática, e eu repito para mim como mantra direto: eu tenho que tirar a pesquisa da prateleira da biblioteca e colocar na prateleira do supermercado. E é isso que a gente tem sempre tentado fazer. Em alguns momentos, até o pessoal falava, você é um pesquisador meio
praticante, qualquer coisa, que eu preocupo, assim, será que a minha pesquisa, com o resultado que eu tive, está melhorando a vida do cafeicultor? Será que isso está gerando um produto? Tem alguém comprando esse produto? Porque no início, principalmente, hoje já está bem melhor, tem que avançar mais, mas no início eu virava para o cafeicultor e falava com ele assim, olha, você tem que fazer qualidade. Qualidade é o caminho, é o melhor para você. Aí o cafeicultor ia lá, fazia qualidade, ele gasta tempo, ele gasta mais dinheiro, e ninguém valorizava aquela qualidade dele. E isso me preocupava, porque eu falava assim, como é que eu posso falar isso? Eu estou sendo leviano, né? Porque eu estou falando com ele que se ele seguir o caminho das boas práticas da qualidade, ele vai ascender socialmente e eu atrapalhei mais a vida dele, porque ele teve um custo que ele não tinha e não teve evolução. Então isso sempre me preocupou e foi isso que me fez até procurar parceiros, procurar ações que às vezes não são tão tradicionais para o pesquisador, né? E aí, assim, às vezes as pessoas brincam, né? Ah, você é o pai dos robustas. Não, os robustas já existiam. O que aconteceu, e aí que eu falo, assim, que é o poder de transformação que a ciência tem. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me foi dito era, eu trabalhava com café especial. Aí eu falei, nossa, empolgado, vou pegar esses cafés conilons, vamos provar esses cafés, fazer teste de degustação, fazer alguns ensaios de pós-colheita e ver o potencial. De cara já me jogaram um balde de geografia e falaram assim, teste de qualidade, a gente conta defeitos, a gente não explora sensorial desses cafés. E isso, para mim, assim, me trouxe uma percepção ruim, um desânimo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Você trabalhar com qualidade. E esse café não tem qualidade. Mas aí, quando a gente começou a pesquisar mais, eu vi que tinha, em 2010, que foi quando eu cheguei, lançaram o protocolo de degustação de robustas finos. Eu falei, se tem alguém que pelo SCA, pelo CQI, pesquisadores estão falando que robusta tem qualidade, eu não estou louco de pensar que tem qualidade, né? Ao mesmo tempo, no Espírito Santo, tinha a Conilon Brasil, que era uma empresa que nem existe mais. Mas a Conilon Brasil, ela estava divulgando esse protocolo, ensinando, ela veio a Rondônia, sabe? Fez os primeiros classes e ensinos do protocolo. E eu falei, se eu sou doido, eu não estou sozinho. E a gente começou a trabalhar isso, valorizar. Eu falei, a gente precisa fazer uma releitura, porque tudo que foi feito de ciência para Conilon e Robusta até agora foi feito sobre um horizonte da não qualidade. Então a gente tem que rever essas pesquisas sobre o horizonte da qualidade. A gente começou isso. E você também você é professor? Não, sou aluno do curso de É aluno e você está inserido, de certa forma, na parte acadêmica. Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação sobre metodologias, passo a passo, protocolos e tudo, toda a parte de ciência por trás do que você está fazendo, né? Quando você é algum especialista, acadêmico e tudo mais. Então, assim, eu tinha essa preocupação e quando eu fui fazer projetos, eu tinha que fazer revisão de literatura. E nessa revisão de literatura, eu percebi que tinham pesquisas da Embrapa, em parceiros com as outras instituições, que falavam que o nosso café era robusta. Não era conilon. Nosso café era robustado, tinha todas as características genéticas e eram diferentes. Eles ficavam apartados dos cafés do Espírito Santo. Então, aquilo ali mexeu comigo. E eu lembro, eu fui na Embrapa, com os meus colegas reunindo e falei assim, com os pesquisadores, eram até melhorias. Eu falei assim, por que a gente chama nosso café de conilon e não de robusta? Isso aqui que eu li tá certo? Eles falaram, tá certo, o café é robusta. Aí explicou toda aquela história do IAC, do Instituto Agronômico Campinas, que veio para cá, que o pesquisador trouxe, ele se espalhou, né, misturou e depois foi feita uma seleção, primeira da Embrapa e empírica, também feita para os cafeicultores. Aí eu falei assim, então a gente tem que, né, trabalhar isso. Eles falaram, não mexe com isso, isso não é pesquisa, isso é marketing, isso é divulgação, é tudo, mas não é pesquisa. E na minha cabeça eu ficava assim, peraí, se eu tenho conhecimento científico disso, se eu não levo a notícia para quem trabalha o marketing, a divulgação, eles não vão trabalhar isso. É aquela questão que você falou do bitolado, né? Tipo, é uma mente fechada em cima de uma situação que, em tese, já tá... Não, é isso daí e pronto. Isso te incomodava, então. Muito, porque eu falava assim, o que adianta eu ter a informação na prateleira da biblioteca, numa escrita muito técnica e científica, as pessoas não, de forma geral, não vão acessar isso
E ninguém nunca vai pensar em trabalhar isso. Então eu falei, a função nossa é divulgar e mostrar. Eu lembro que pouco tempo depois, participando da reunião da Câmara Setorial, o Tuta já era presidente da Câmara Setorial, ele falou comigo assim, eu pedi uma palavra, eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez isso assuste vocês, mas o nosso café não é Conilon. Sim, não é Conilon, a gente chama isso há tempão, tem os que chamava de canelão, de tudo, menos de robusta. Eu falei, olha, o nosso café é robusta. Sabe por quê? Existe essa e essa e esta pesquisa, publicação, foi feito pela Embrapa em parcerias, e o nosso café é robustado. O que vocês vão fazer com isso, eu não sei. Depende de vocês. Mas, do ponto de vista técnico, científico, a forma correta é de chamar de robusta. Eu lembro como se fosse hoje. O Tuta saiu da reunião e ele deu uma entrevista. Naquela entrevista, ele já chamou de robusta. E de lá para cá, para chamar de robusta amazônico, não demorou muito. Eu chamava cafés de Rondônia, robustas de Rondônia, até que também levantamentos estatísticos e tudo mostravam que Rondônia é responsável por mais de 90% de todo o café produzido na Amazônia. Né? E, de certa forma, Rondônia é a porta de entrada para a Amazônia. E aí, dentro de todo esse conceito, que escreve, do que é mais correto, a gente falou, peraí, nosso café é robusta, a gente representa a Amazônia, estamos no ambiente amazônico, então nosso café é robusto amazônico. Em 2018, a gente oficializou isso na revista Cafés de Rondônia, na Semana Internacional do Café, nas entrevistas, em tudo, falando e contando todo o enredo, toda a história, baseada em ciência, nas respostas que a gente tive, numa linguagem jornalística, porque é importante. Muitas vezes a ciência está ali, todo arcabouço, mas às vezes a linguagem ela não é tão simples. Às vezes a escrita é enfadonha, alguma coisa. Então, trabalho, e aí que eu falo, ninguém faz nada sozinho. Então, eu me uni a uma jornalista da Embrapa e que me ajudou a traduzir conhecimento acadêmico e científico de uma forma que o consumidor entendesse, de uma forma que o próprio extensionista, que a cadeia como um todo entendesse. E a gente não era ainda a época dos podcasts, nada disso, mas eu lembro como se fosse hoje a Renata reuniu, a gente fez um evento no shopping, chamou todo mundo, ficou uma semana de evento, nós recebemos mais de 150 mil pessoas visitando, nós servimos mais de 15 mil doses de robustas finos, que era justamente para popularizar a ciência, a transformação do conhecimento científico e a cafeicultura de Rondônia. E foi muito legal, foi um sucesso enorme, e a gente fez uma ação só para a imprensa, chamando todos os jornalistas e contamos todas as histórias do café amazônico, dos robustos amazônicos, e por que a gente estava trabalhando qualidade, por que o nosso café era diferenciado, isso até antes da indicação geográfica. Então a gente já trabalhava a notoriedade disso. E foi muito interessante, porque a gente viu essa transformação acontecer entre os jornalistas, entre quem transmitia a informação. Eles começaram a usar os termos corretos, né? A cadeia começou a abraçar, e isso, como diz, foi história. Né? Mas tudo começou na base científica. Então, assim, eu acredito muito que a ciência tem capacidade de transformar o mundo, não só porque a ciência forma conceitos, forma pessoas, quando você pega a ciência e ensina, mas também eu vejo assim que... Eu estava comentando agora com o Carlos Brando, que é uma referência na cafeicultura no Brasil e no mundo, e falando com ele assim que tem uma questão do café e de qualquer cultura, seja de profissional, na verdade, quando você descobre que o seu trabalho tem capacidade de mudar a vida das pessoas e que isso é positivo, isso vira um vício. Porque você quer cada vez mais modificar mais vidas e fazer a diferença e deixar um legado. E isso no café eu percebi muito cedo. Eu percebi que quando eu levava uma informação, o Bento melhorava o café dele. Quando eu conversava com o governador explicando o porquê de alguma coisa, isso gerava uma política pública. Então a gente percebeu esse poder transformador. E hoje eu até falo assim, que a gente está construindo não é uma cadeia de produção, é uma cadeia de valor, que é muito mais do que dinheiro. Quando eu falo valor, é principalmente assim, isso envolve movimentação com a cafeicultura indígena, ao movimento das mulheres do café. Isso está modificando as coisas que estavam consolidadas na cafeicultura amazônica. Tipo, nem sei quanto tempo a gente tem, mas assim, era interessante. Por exemplo, eu fui num evento técnico, congresso, no Espírito Santo em 2012, que era do Conilon.
E lá eu conheci a Sunaline Menon, que é a primeira dama do café na Ásia. É uma indiana que é referência em cafeicultura, qualidade robusta. A Josiana Bernardes, a Josiana Cotrim, que são lideranças do movimento da IWCA, que é o movimento Associação das Mulheres Produtoras de Café no Mundo. E elas começaram a me alertar sobre questões de como a gente enxerga o feminino no campo. E eu voltei daquela conversa de corredor, de congresso, meio aquilo mexeu um pouco comigo. Eu comecei a observar o tanto que eu não enxergava as mulheres no campo. Eu sabia que elas eram importantes, que a maior parte da colheita, mas eu enxergava estatística. Eu não observava, por exemplo, que eu falava assim, fui na casa do Bento, nunca era na casa da dona Jane, sabe? E por mais que eles são sócios casados, trabalham juntos e tudo, eu sentia que a mulher estava invisibilizada. E aí, em 2017, a gente trouxe a Sunaline Menon para cá, trouxe a Josiana Bernardes e nós iniciamos o movimento das mulheres do café. E de lá, hoje a gente tem a Poliana Perucci, a gente tem a Ediana e várias outras mulheres. O movimento já foi reconhecido pela Forbes como um dos mais importantes do agro. A própria Diana, a Poliana é uma referência técnica, mas nem sempre foi simples e fácil assim. Eu lembro quando a Poliana ganhou pela primeira vez o Com Café, ela não foi aceita assim. Começaram as fake news, tipo assim, esse café da Poliana, será que foi ela mesma que processou isso? Ela pegou de alguém, sabe? Que era difícil aceitar como é que uma mulher poderia estar produzindo o café de maior excelência no meio de tantos homens que fazem coisas tão boas, né? Então, assim, e hoje, assim, uma mulher ganhar não é nada de... E, na verdade, não é uma coisa difícil de você acreditar, porque a gente sabe que as mulheres, ela têm uma coisa dentro delas que é a luta pela qualidade, uma coisa assim, normalmente é uma coisa mais bem feita. Então, assim, é de se esperar que fosse realmente uma coisa de excelência, né? A mulher, isso é do gênero, né? A mulher é multitask, multitarefas. Ela consegue fazer mais de uma coisa. Normalmente ela é detalhista, tem uma visão mais peculiar, né? E aí, assim, o que a gente começou a fazer, baseado nessa teoria, assim? A gente começou a fazer eventos de treinamento só para as mulheres. Os homens poderiam ir acompanhar, mas era focado nelas. E isso fez muita diferença, sabe? Muita diferença. E o trabalho acabou sendo simples no sentido assim, de que as mulheres, a gente só estava tirando da invisibilidade. A gente não estava formando mulheres. Elas já estavam lá. Elas já estavam lá, só não eram enxergadas. E como é que a gente fez isso? Baseado em ciência, baseado em tecnologias, em treinamentos, em ensino, em extensão. A gente mudou a visão. E por que a gente mudou essa visão? Porque a gente estava trabalhando café especial. Você está entendendo que a gente está mexendo com pilares sociais, né? O indígena foi a mesma coisa. Eu estava num evento que o Blairo Maggi era o ministro, então, da agricultura, ele veio à Alta Floresta numa reunião na quadra da igreja, e a gente falando de cafeicultura, como que é. O Dalton Tupari, que hoje é até vereador, ele chegou para mim e falou assim, eu sou indígena, cafeicultor, nosso café é muito bom, eu quero fazer parte desse processo. A gente combinou de fazer uma visita, eu já estava há 7 anos aqui, nunca tinha visto um indígena. Entendeu? Eu estou em Rondônia, nunca tinha visto um indígena. Eu fico muito na capital e tudo. E aí a gente foi lá. E a gente propôs para eles, vamos começar a trabalhar com pós-colheita e tudo. No primeiro ano do projeto, a família Aruá fez o segundo melhor café daqui, de um café, e entre os 20 melhores. A gente pagou do bolso para levar o Valdir Aruá, o Dalton Tupari, para a Semana Internacional do Café. Foi uma promoção. Lá a Três Corações conheceu esse início de projeto, veio aqui, visitou, viu que era legal, que era sincero, era pequeno, mas era sincero, tinha bons resultados, tinha uma filosofia, né? Qual que era a filosofia? Protagonismo indígena, qualidade do café e preservação da floresta. Sustentabilidade. E eles mantiveram isso. Hoje é um projeto que é a vitrine, é um projeto que ajuda a agregar valor, trazer qualidade de vida, né? E o que é interessante? A Embrapa fez um trabalho agora um estudo que chama Carb Café, em que a gente está fazendo o levantamento do uso de solo nas matas de Rondônia,
E principalmente sabendo onde tem café, quanto é de café, o que tem de mata, o que tem de pastagem, quais são as culturas prioritárias. Então, essa distribuição do uso de solo. E, além disso, a gente está vendo assim, o que tinha de floresta em 2020, o que tem de floresta hoje, pensando na nova legislação europeia. E o que a gente descobriu? Primeiro, o café está entre os 3 produtos mais importantes da cadeia produtiva em Rondônia. Mais gera ICMS, aquela coisa toda. 17 mil famílias dependem do café, esse ano vai gerar mais de 3 bilhões de reais. Isso é quase o tanto que a soja gera, uma área 10 vezes maior. Com certeza. Então, assim, e sabe quanto que o café ocupa de área nas matas de Rondônia? 0,8%. Outras culturas, no total, 1,3%. A pastagem ocupa 45%. E a gente tem quase 52% de floresta. Então, você vê assim, o impacto sobre a floresta, sobre o uso de solo da cafeicultura é ínfimo. A disparidade é muito grande. Então, assim, ele consegue gerar quase o mesmo tanto de renda de soja, com 600 mil hectares da soja e 54 no café. Ele gera tanto ou mais que a pastagem, que a carne e tudo mais. Tem essa distribuição de renda em 0,8% de área. E o que é mais interessante? O café, ele é de agricultura familiar e de pequena escala. Se eu tenho uma cultura que gera renda em pequena escala, sabe o que significa? Menor pressão sobre a floresta. O café, ele tem, fisiologicamente, ele é compatível com a floresta. Ele tem uma plasticidade muito grande. Então, assim, você tem uma cultura totalmente vinculada à agricultura familiar, que tem capacidade de gerar renda em pequenas áreas e que é compatível com a floresta. Então, eu costumo brincar que eu não tenho dúvidas que café salva a floresta, sabe? Então, assim, eu até teve um texto que eu escrevi que eu falei que a melhor forma de engajamento político, social, é o café na Amazônia. Porque você está diminuindo pressão sobre a floresta, valorizando um produto sustentável, que tem qualidade, que valoriza toda a parte de sociobioeconomia. E sabe uma coisa interessante, que aí vincula com o trabalho dos indígenas? São mais de 150 famílias dentro de um projeto social da Três Corações, que compra todo o café com valores justos, né? Café especial paga o dobro da commodity, tem assistência técnica e tudo mais. Dessas 52% de área que ainda é floresta nas matas de Rondônia, isso vai dar mais de 2 milhões de hectares. 2,1, 2,2 milhões de hectares. 56% deles estão em reserva indígena, em área indígena. Os outros 30% em área de produtor e os 13% em outros estados e outras coisas. Então você vê assim, se eu preservo um modo de vida sustentável dentro das aldeias com qualidade de vida, não é só o café que traz isso, mas o café também traz isso, eu estou preservando a floresta e preservando 56% de 52%. É muita coisa. Isso é muito significativo. Então, tá vendo como que o café traz benefícios que muitas vezes... E um outro benefício, dentro desse projeto Carb Café, a gente está medindo o ciclo do carbono do café. Então, assim, quanto de café, de carbono, que eu vou emitir durante o processo de produção e quanto de café que eu vou sequestrar nesse processo. A nossa hipótese científica, e que a gente espera comprovar até maio, é que o café, ele... sequestra mais do que emite. Então a gente vai fazer todo o balanço, o inventário, e aí, uma vez que a gente demonstrar isso, significa que potencialmente a cafeicultura é ainda mais sustentável porque ela sequestra carbono, e se ela sequestra carbono, a associação, por exemplo, poderia entrar com um pedido de valores, porque é uma atividade social, sustentável, que sequestra carbono. Então, poderia ter algumas ações de ajudar, de empreender. Até para privilegiar, né? Exatamente. Então, assim, só que a gente mexe muito com... Nós estamos tempos de... Você não precisa comprovar nada que você fala, né? Se você é cientista, sim. Mas, assim, se você é comum, daí se eu falei fake news, e daí... Né? Depois eu só falo assim, não, eu recebi na família, né? No WhatsApp da família, e fica tudo por isso mesmo, né? Então, assim... Qual que é? Eu costumo brincar que o maior bullying agronômico da história são os cafés canéforos que sofreram. Porque eles sempre foram considerados cafés de segunda linha, que tivesse mais 2% de cafeína era veneno, que não tinha qualidade, que só serve para enchimento, baratear blend e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, essa alegria que está aqui não existia, não. Cafeicultor que
Eu visitava o cafeicultor, bebia o café, aí você elogia até por educação, né? Falava, nossa, café legal, tal. Você achando que ele vai vir com uma história, que é café. Aí falou, comprei no supermercado, é marca tal. O cafeicultor não tomava o café dele. Aí você imagina, se você mesmo não conhece o seu produto, não valoriza o seu produto, você quer que o outro valorize? Né? Então, assim, é muito interessante. E o cafeicultor andava cabisbaixo. Tipo assim, o rico, o legal, era o dono de gado. O cafeicultor era um pobrezinho, um coitadinho que não conhecia o valor do próprio café dele. Então, assim, você vê hoje um concurso, uma feira dedicada, valorizando a tecnologia, toda a ciência, toda a parte social, e mostrando assim, gente, vocês podem comprar café amazônico, não tem vínculo com desmatamento. Essa é até a parte que eu esqueci. Esse mesmo resultado que fez o levantamento, sabe o que mostrou? Que praticamente o índice de desmatamento de 2020 para cá, vinculado à cafeicultura, é quase zero, deu 0,57%. Em 34,4 mil hectares, tem só 194 hectares de desmatamento recente, na mão aí de menos de 10 cafeicultores. Então, assim, isso quer dizer que a Europa pode comprar café da Amazônia, do Brasil, sem risco de estar vinculado a desmatamento recente. Você falou agora mesmo durante a cerimônia ali sobre a compra do café que vai ser vendido em Londres, se não me engano. E olha que legal. E a gente esteve em Londres, acho que uns 2 meses atrás. Visitamos, nós fomos na embaixada do Brasil em Londres, então tinham donos de cafeteria, várias pessoas legais. A gente fez uma degustação mostrando a diversidade sensorial dos robustas amazônicos. A gente contou todo esse enredo, a gente mostrou os estudos. E aí o que aconteceu? O que eu falo é o valor da ciência. Porque isso foi uma das coisas, esse projeto Carb Café, ele foi uma necessidade. Porque teve uma vez que eu escrevi um texto mostrando com dados estatísticos da Conab que, se você pega há 20 anos atrás, nós tivemos em Rondônia mais de 300 mil hectares de café, produzindo 1,9 milhões de sacas, com uma produtividade quase extrativista de 8 sacas por hectare. Para quem conhece robusta, isso é nada, né? E aí, hoje, se você pegar só as matas de Rondônia, são 68 sacas em média por hectare. Se você pegar o estado como um todo, 52, a gente tem uma área total de 54 mil hectares, em produção 48 mil hectares, produzindo esse ano 2,5 milhões, mas foi mais de 3 ano passado. Então, assim, a gente teve uma evolução gigantesca. E aí, você imagina, eram 300 hectares, mais de 300 mil hectares. Então, se um lugar diminuiu 800% a área e aumentou a produtividade, não faz sentido estatístico você vincular isso a desmatamento, né? Nenhum. De forma nenhuma. Mas sabe aquela velha história que a pessoa pergunta assim, entendeu o que é que eu desenho? O mapa eu desenho, feito com levantamento de satélites, por profissionais, renomados, aquela coisa toda. Então a gente desenhou, mostrou, aqui tá assim, eu sei quem desmata, separa o joio do trigo, é insignificante, e isso trouxe segurança para esse dono de 14 cafeterias em Londres para investir nos robustas amazônicos. Então você tem um pacote completo. Você tem qualidade, você tem histórias incríveis, você tem um café que é social, que é sustentável, e você tem todo um arcabouço de Embrapa e parceiros que estão mostrando cientificamente segurança alimentar, mostrando que não tem vínculo com desmatamento. Isso aí trouxe segurança para ele vender isso na Europa e está programado de ainda esse ano a gente fazer o lançamento. Esse cara tem dono de 14 cafeterias em Londres. Isso é gigante. E ele vai fazer um lançamento dos robustas amazônicos lá. Então, assim, isso vai ajudar a Caféron, isso vai abrir caminho, mais gente vai conhecer o produto, um produto que é genuinamente amazônico, né? Eu falo assim, o café, a origem dele é a África, mas ele se naturalizou brasileiro e amazônico, né? E é isso que a gente tem cada vez trabalhado para mostrar, desde as formas mais lúdicas, as formas mais técnicas, mais científicas, ou até por meio de textos jornalísticos e podcasts e diversas outras informações, que eu acho que a gente tem que usar todas essas armas, porque informação é poder. Sim. Então você tem que empoderar o consumidor da informação. Eu falo assim, quem é da academia sabe, existe uma diferença muito grande entre ensinar e catequizar. Então, assim, o ensinar é mostrar assim, tem um café diferente, que é muito diferente do que os nossos avós bebiam, que foi desenvolvido com
trabalho do cafeicultor, com seleção genética, com novos processamentos, que é sustentável. E aí, não cabe a mim preocupar se ele bebe com açúcar ou sem açúcar, que forma que é. Ele vai beber do jeito que foi especial para ele. Mas ele tem que saber que ele tem uma matéria-prima importante. Então, assim, eu estou ensinando para ele critérios de qualidade, a questão da matéria-prima, de valorizar tudo isso, mas eu não estou catequizando ele, falando assim, não pode beber com açúcar. Que aí você é catequizar. Agora, você falar assim, olha, se você quer conhecer o sabor do café, experimenta ele sem açúcar. Depois, se o seu paladar precisa de mais doce, você é meio formiguinha, vai lá, bebe, o que que tem? Né? O café é especial se você gosta dele. Sim. Né? E outra coisa, a gente tem processos fermentados hoje, que traz complexidade, é maravilhoso. Você tem cafés despopados, você tem cafés naturais de diferentes clones. Cada um tem um perfil sensorial diferente. Eu sei que o fermentado tem muito mais complexidade, mas se você gosta do perfil natural, então o que tem mais qualidade para você, que é atrativo para você, é o natural. Então, você está entendendo? Eu não posso falar com você, não, é muito mais complexo o fermentado, você tem que valorizar isso aqui. Não é sobre isso. E essa é uma coisa também que a gente tem que aprender. Não é sobre nós. Não é sobre o que eu sei, quem eu sou. Esse movimento que tem aqui é sobre o café, o cafeicultor e a Amazônia. Não é sobre IFRO, não é sobre Embrapa, não é sobre secretaria. A gente é só uma espécie de catalisador, um facilitador. E se a gente conseguir ser um facilitador e não um burocrata que atrapalha tudo, você dê graças a Deus. Você já está fazendo a sua parte. Talvez você deixe até um legado nessa história toda, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, que é uma cadeia de valor, porque tem muitas coisas embutidas e algumas são até intangíveis. Você mede produção, você mede produtividade, a qualidade você consegue também mensurar de formas, de números em qualitativo, em descritores, mas tem algumas ações, né, como essa mudança. Você imagina assim, existem famílias, isso não torna eles piores nem melhores, mas esse patriarcado que nunca que o cafeicultor ia deixar uma amostra de café no nome da mulher dele. Hoje manda, né? E quem transformou isso? O café especial. Nem que seja pela razão errada, que ele está mandando isso porque ele quer participar de um concurso Florada. Mas que seja pela razão errada, ele está fazendo uma coisa certa, valorizando a mulher. E na hora que ele valoriza a mulher feliz, o lar está feliz, ele está feliz, e quando ele vê, ele já teve uma transformação sem perceber. Né? Você está entendendo como que é? Tem coisas que são intangíveis e vai... Então, é por isso que eu falo assim, o café salva o mundo, o café salva a Amazônia, e a gente evoluiu muito, muito. Mas assim, tem tanta coisa, eu falo assim, a gente tem que ter cuidado para não ficar preocupado em surfar a onda que está agora e esquecer de construir as próximas. A gente tem muitas respostas para dar, tem muita coisa para garantir. A água é um problema sério. Né? A gente está vivendo um período de seca, a gente não sabe para que lado vai o clima, como é que vão ser essas mudanças, vão ser dramáticas, vão ser bruscas, vão ser caóticas, que jeito vai ser? Os padrões vão inverter? Está chovendo no deserto e faltando água aqui? Né? Então, assim, por isso é importante projetos de plantar água, uso racional, você diminuir a energia da chuva e garantir que aquela água da chuva não vá embora da terra rápido, que ela fique lá pelo máximo tempo, que ela consiga infiltrar e alimentar lençóis, né? Plantas que tenham maior tolerância, modos de plantio que protejam o solo, que protejam mananciais. Então, assim, a gente ainda tem muitas respostas para dar. Quem pode dar isso? A ciência, que vai estimular políticas públicas, que vai ajudar quem leciona a passar isso para as novas gerações, que eu vejo assim, eu tenho muita alegria de fazer o que eu faço, mas eu vejo que o professor, a função do IFRO, da universidade, né, e mesmo na escola básica, você está formando gerações. Então, a sua responsabilidade é ainda maior do que a minha, porque eu não tenho eu mal tenho o poder de formatar, de certa forma, minha filha, que está ali convivendo comigo há algum tempo. Né, assim, o Instituto, ele está ali formando cidadãos, né? E isso é preocupante até, se você começar a pensar nisso, o tamanho do seu legado e da importância do que você está levando para eles, né? Mas eu acho que é isso,
questão toda social de importância, e a gente tem orgulho disso, porque realmente, eu falo que é quase um conto de fadas, assim. A gente era o patinho feio e agora trocou as penas e tá virando o cisne. Valorizar isso, ter orgulho disso, tirar o melhor disso e progredir, né? Porque produzir na Amazônia não é pecado, mas é uma responsabilidade e é um legado, né? Henrique, obrigado. Obrigado Eu que agradeço. Nossa, foi uma aula, literalmente, né? Falou que não é muito a sua área, né? Mas foi uma aula para todos nós, com certeza. Obrigado pela sua presença. Se quiser deixar algumas considerações finais. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, a presença. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, falando em podcast, a gente tem lá um Pod Café Robusta, que tem algumas informações, alguns vídeos, que vocês fiquem à vontade. Vamos deixar o link na descrição. Isso, dá uma olhada lá no YouTube, tem algumas coisas legais. Então, assim, o que precisar da gente, né? Como Embrapa, como pesquisador, como pessoa, eu sou pitaqueiro. Então pode ligar, pedir opinião, a gente tá aí para agregar e aprender tudo. E obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Estar com a gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.